Bem, pessoal, bom dia. É, Como vocês mesmos já sabem, eu sou o professor Wenderson Medeiros, né? Professor da Cooperativa Educacional Ludia Gomes, professor de Física e Matemática, certo? E a gente vai falar hoje, né, para essa aula para a terceira série do ensino médio, sobre conceitos básicos de estatística, tá? Bem, pessoal, inicialmente a gente tem que definir o que é estatística, né? Então, estatística é a ciência que coleta, organiza e interpreta os dados colhidos entre um grupo aleatório de pessoas ou até mesmo de elementos, tá? Geralmente a gente relaciona cada pessoa, né? Ou fonte estatística como elementos, ok? Bem, a estatística pode ser dividida em estatística geral, que visa elaborar, né, métodos gerais aplicáveis a todos os fenômenos de massa. É, quando a gente fala em fenômeno de massa, a gente fala de fenômenos que têm grande quantidade de elementos, certo? Ah, que tem muitos dados a serem analisados, colhidos e analisados, certo? A estatística ainda pode ser dividida em dois grupos, né, subgrupos. A estatística descritiva, que coleta, organiza e classifica, né, apresenta e descreve os dados a serem observados. E temos também a estatística indutiva, né? Visa tirar conclusões da população a partir de amostras. Então, como é que seria essa estatística indutiva, que geralmente é o método mais utilizado? A gente utiliza parte da população, ou parte dos elementos do geral da população, né, para tirar conclusões sobre aquela população, tá ok? Então a gente não precisa necessariamente coletar os dados de toda a população, basta apenas que trabalhamos com amostras, ok? Bem, os conceitos básicos que a gente tem na estatística é o conceito de população, certo? Que é o conjunto de elementos que possuam ao menos uma característica observável, ou seja, geralmente a gente utiliza essa ideia estatística para tentar descrever e concluir, né? Analisar algumas características da população, certo? E geralmente essa característica é uma característica incomum para aquela dada população, ok? A amostra é uma parte da população que será avaliada por um critério comum, ou seja, de acordo com essa característica comum, a gente seleciona uma parte da população para fazer uma análise e concluir o todo, concluir o que seria aplicável ao todo. E os dados estatísticos. Os dados são os valores associados às variáveis de pesquisa. A gente vai ver que esses dados aqui eles estão associados às variáveis estatísticas, ok? Tudo bem. A primeira das variáveis estatísticas que a gente vai estudar é a velha conhecida como frequência. Tá? E a frequência, geralmente, ela é utilizada não só em estatística, mas, por exemplo, problemas em física também utilizam muito a ideia de frequência. Então, o que seria a frequência? É o número de vezes que a variável ocorre, certo? E ela é chamada de frequência absoluta quando ela é apenas o número de vezes que ela aparece. Então, se você tem uma variável qualquer, o número de vezes que ela se repete é chamado de frequência absoluta, em estatística. Geralmente a gente também define uma frequência relativa ao todo, né? Essa frequência relativa ao todo é a razão entre a frequência absoluta, que aqui nessa notação matemática ele coloca como NI, né? Dividido pelo o número total de observações. Então, se você tem aqui a frequência absoluta é o número de vezes que a variável aparece, dividido pelo total das observações toda, né, a gente chama de frequência relativa. Geralmente em estatística, a gente trabalha mais com frequência relativa, principalmente quando você trabalha com estatística indutiva, ok? Bem, aí a gente vai fazer um pequeno exemplo de como é que essas grandezas elas são colocadas ou analisadas de acordo fazendo a análise estatística de um problema bem simples. Então, o primeiro problema, a gente analisa o quadro, a seguir apresenta a velocidade em km por hora, com que os motoristas foram multados em uma determinada via municipal. Então, você tem aqui a disposição de dados, certo? Essa disposição de dados são as velocidades em km por hora que vários motoristas foram multados em uma via municipal, e a partir disso a gente consegue construir as frequências absolutas e relativas relacionadas a esse conjunto de dados que a gente tem. Então a gente tem, por exemplo, a velocidade distribuída em intervalos, né? 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 e 100. E a partir disso a gente vai construir a frequência absoluta desse conjunto de dados. Então, entre 60 e 70, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então nós temos o total de 9
a frequência absoluta dela, ou seja, foi o número de vezes que a variável apareceu foram 9. Entre 70 e 80 nós temos um total de 6. Entre 80 e 90 nós temos um total de 3. E entre 90 e 100 nós temos um total de 2. Então esses valores, 9, 6, 3 e 2, são os valores das frequências absolutas relacionados a esses intervalos de velocidades para esse conjunto de dados, ok? Bem, a partir disso a gente pode construir a frequência relativa. A frequência relativa nada mais é do que o número a frequência absoluta pelo número total de observações. Certo? Como aqui é o total são 20 observações, a gente tem 9 por 20, e aí a gente, em termos percentuais, a gente multiplica por 100 e obtém 45%. Né? Entre 70 e 80 seria 6 por 20, multiplicando por 100, certo? Entre 80 e 90, e entre 90 e 100 a gente tem 10. Bem, a partir daqui a gente construiu já as frequências relativas, né, a essa distribuição de velocidades, ok? Tudo bem? Bem, e a gente também pode construir o que nós chamamos de frequência relativa acumulada, né? Frequência acumulada e frequência relativa acumulada. A frequência acumulada, ela começa com o número inicial de 9, né? Que é a frequência entre 60 e 70, e aí a gente soma, né, uma com a outra. Então a gente tem a frequência agora entre 70 e 80. A gente vai ter 9 mais 6, 15, e assim por diante. 18, 20, e aí a gente tem todas as frequências absolutas acumuladas. Percentuais, 9 por 20, 15 por 20, e aí a gente multiplica por 100 e obtém as frequências relativas acumuladas, assim como a gente obteve nas frequências relativas. Então a gente vai ter 45, 75, 90 e 100%, que a gente tem aqui 20 dividido por 20, né, que dá 1 multiplicado por 100, eu tenho 100%. Bem, aqui a gente está analisando, a princípio, apenas a parte de frequências, né? Depois a gente vai ver que existem outras variáveis estatísticas utilizadas tanto geralmente utilizada mais em estatística indutiva, né? Tudo bem, aqui a gente tem a distribuição dos dados, né, em uma tabela, e a partir disso a gente pode, né, responder algumas perguntas, né? Então, na letra A a gente tem quantos motoristas foram multados entre 80 e 90? A gente tem 3, né? O percentual de motoristas com velocidade entre 70 e 80 km por hora, a gente tem 30 e assim por diante, né? Quantos motoristas foram multados abaixo de 90 por hora, a gente tem 18. E o percentual com velocidade abaixo de 80 km por hora, a gente tem 75%. Então, a partir dessa análise de dados, a gente consegue tirar conclusões, certo? Daqueles valores estatísticos, ou daquele conjunto de dados que a gente obteve anteriormente. Bem, pessoal, a gente também pode... relacionado a essa distribuição de dados, existe uma maneira de organizar ela através de um gráfico, né? E aí geralmente existem vários tipos de gráficos, né? Gráfico de barra, de setores circulares e assim por diante. E aqui ele vai dar um exemplo como você distribui, né, os valores, né, das frequências absolutas e frequências relativas, relacionado aqui a uma pesquisa que foi feita com 400 alunos sobre atividades esportivas em uma escola, certo? E a partir disso a gente vai analisar, né, organizar esse conjunto de dados em um gráfico de setores circulares, certo? Que também é conhecido como gráfico de pizza, ok? Então a gente tem as atividades esportivas que são desenvolvidas, né, que são voleibol, basquetebol, futebol, natação, né? Aqui são as frequências absolutas e aqui são as frequências relativas associadas a cada uma delas. Fazendo a organização dessas atividades em um gráfico, nós temos o gráfico de setores circulares, as preferências das atividades feitas na escola, né? E aqui a gente tem a legenda de cada uma delas. Então, para vôlei, nós temos um total de 20% dos alunos fazem vôlei, né? Preferem vôlei. Para basquete, a gente tem um total de 30%, né? Para futebol, a gente tem um total, né, a maioria em 40%, e para natação, a gente tem, para essa atividade, um total de 10% dos alunos dos 400, tá ok? Aqui também é o mesmo gráfico, né, mas já mais com duas casas decimais, né, mas analisa essencialmente a mesma coisa. Lembrando que esses slides eu posso passar para vocês, certo? Aqui ele propõe a resolução de um problema em estatística, e seria interessante se vocês dessem uma olhada, tá? Lembrando que esses slides eu vou passar para vocês no grupo. Peço a vocês mais uma vez que façam o tarefa online, façam as atividades do tarefa online, tá ok?
que eu estou acompanhando pela internet direitinho. E qualquer dúvida, vocês me procurem pelo grupo no WhatsApp, ou também a gente vai ter momentos de fazer o Tira Dúvidas com as reuniões através do aplicativo Zoom, tá ok? Que serão colocados durante as próximas semanas, ok? Bem, ainda com relação às grandezas estatísticas, né? As variáveis estatísticas, nós temos a primeira variável que a gente estuda muito, na realidade é bem utilizada em vários problemas em estatística, que nós chamamos de média aritmética simples, ou mais conhecido como média aritmética. Tá? Então, a média aritmética, geralmente, ela é denominada por x e uma barrazinha em cima, x barra, né? Ele é o coeficiente da divisão da soma dos valores por um número total de valores, né? Nesse caso aí de dados, certo? E ela, matematicamente ela pode ser descrita como x barra igual esses x1 até xn são a quantidade de dados dividido pelo número total de valores, certo? Então, um exemplo simples que a gente poderia fazer é a média aritmética das notas de alunos de uma sala. A gente vai pegar a nota de cada aluno individualmente, somar todas elas e dividir pelo número total de alunos, ok? Bem, o exemplo que ele faz aqui ó, é a produção leiteira de uma vaca qualquer, né, vaca A, durante a semana. Então, você tem aqui os valores de leite que ela produz em cada dia da semana, certo? E aí, como são, nesse caso aqui, 7 valores aqui, a gente vai, essencialmente, para encontrar a média, né, ou seja, a média semanal de litros de leite que ela produz na semana, é somar individualmente cada valor e dividir pela quantidade de dias, ok? Então, você tem aqui uma média de 14 litros de leite que essa vaca produz por semana. Além disso, nós temos o que nós chamamos de média ponderada, que é muito utilizada também em problemas, principalmente que envolvem peso, certo? Então, cada variável tem um peso associado a ela, e a gente entende ela resolvendo o seguinte problema. O exame de seleção pode ser descrito em 3 provas, né? Então, você tem 3 provas, onde 2 delas têm peso 1 e uma delas tem peso 2, certo? Então, o que ele faz? Ele diz que um candidato com as notas 70, 75 e 90 terá a média final. Ele quer que você encontre a média final, que nesse caso é uma média ponderada. Então, associada a cada uma das notas, eu tenho um peso, que geralmente é um fator multiplicativo, tá? Ele multiplica a variável, certo? O valor. Então, você vai ter, para a primeira nota, 1 vezes 70, que é o peso vezes a nota, né? Mais o segundo peso vezes a nota, mais o terceiro peso, que é um peso 2 agora, multiplicado pela nota. Tudo isso dividido não pela soma das valores total de notas, mas sim pela soma dos pesos. Aqui tem 1, aqui tem 1 e aqui tem 2. Então, somando eu obtenho 4. Então, você soma todo mundo, divide por a soma dos pesos e obtém a média ponderada associada a esse problema. Tá? Aqui também tem um outro problema, só que agora nesse problema ele busca, na realidade, saber uma das notas, nesse caso aqui é a quarta nota, né, associada a uma nota de uma prova qualquer, certo? E ele diz, durante o ano letivo, o professor de matemática aplicou 5 provas, né? Então, tá aqui as 5 provas, aqui são as 5 notas do aluno, sendo que uma delas, né, ele não deu. Com a definição de média ponderada, ele quer saber se o aluno foi aprovado com a média final 7,3, ele quer saber qual foi a quarta nota. Então, a gente utilizando essa ideia, nós temos que a média ponderada, que é x barra, a gente pode chamar de x barra p ou x barra, certo? Ela vai ser a soma das notas multiplicando os devidos pesos associados a cada nota, dividido pela soma total dos pesos, tá? Quando você faz isso, você observa que aqui ele colocou x. Por quê? Porque ele não sabe quem é essa nota. Então, você soma todas elas, divide pela soma dos pesos e iguala a média ponderada, ou seja, a média que ele obteve, certo? Que o problema já deu. Quando você faz isso, você cai numa equação de primeiro grau, resolve essa equação e obtém que a nota do aluno, né, a quarta nota do aluno foi exatamente 8,5. Ou seja, ele precisava, né, necessariamente dessa nota para ter essa média ponderada 7,3, ok? Tudo bem, a outra média que a gente trabalha, não muito utilizada nos problemas do cotidiano, mas que a gente trabalha, né, que é utilizada em estatística, é a média harmônica. A média harmônica ela é uma média que é o inverso da média dos inversos. O que isso quer dizer? Na verdade, ela é uma espécie de média aritmética, só que ligada ao inverso de um número. Tá? Então, você tem um problema. Determine a média harmônica dos números 6, 4 e 9. O que você faz? Você soma a média, você primeiro inverte esses 3 números,
Ou seja, qual o inverso de 6 é 1/6. O inverso de quarto é 1/4. O inverso de 9 é 1/9. Então, você soma eles três, como uma média aritmética, né, nesse caso, mas contanto que os valores estejam invertidos. Divide pelo total de valores, que nesse caso são 3. O resultado você inverte. Então, você tem 36 avos, dividido por 3, você vai obter esse valor, 19,108 avos, certo? E aí, o que você faz? Você inverte esse valor, fica 108 dividido por 19, que dá uma média de 5,68. Então, essa é a média harmônica para esses três problemas. Lembrando que a média harmônica, geralmente, ela não é muito utilizada em problemas do cotidiano, mas existem alguns problemas em física e matemática que são utilizados, tá? Aqui também ele utiliza, né, a média harmônica para resolver um problema, né, em matemática. Bem, nós temos mais alguns conceitos também que precisam ser discutidos, né, para que a gente possa depois traçar as próximas aulas sobre estatística básica, certo? Então a gente tem um conceito que é o conceito de Hall, né? O Hall consiste na organização dos dados em ordem crescente, ou seja, se você tem a disposição de notas de uma turma, né, para que você monte o Hall, você tem que colocar essas notas em ordem crescente. Aí você, a partir disso, você monta, né, o Hall, né, e a partir disso você pode fazer também uma outra análise associada à média ou mediana, o que a gente vai ver, né, agora. E aí ele diz aqui, ó, exemplos de notas obtidas de uma prova de matemática do primeiro ano do ensino médio. Você tem aqui as notas, né? Então, elas estão dispostas aleatoriamente. Como é que você faz para encontrar o Hall? Você dispõe elas em ordem crescente, ou seja, você distribui elas em uma ordem organizada, tá? Você tem também o conceito de mediana, que é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados ordenados, ou seja, você essencialmente é o valor que ocupa o centro de um Hall, né? Ou seja, o valor central de um Hall. E aí ele diz aqui, ó, determina a mediana do Hall abaixo. Você tem aqui o Hall, né, que é o conjunto de dados de forma organizada, em ordem crescente. Então, o Hall, a mediana seria o valor 4, que é o que ocupa o centro, né? Ou seja, que ocupa a posição central do Hall. Tá? Por que ele ocupa a posição central? Porque para cá você tem 7 elementos e para cá você tem 7 elementos. Ou seja, o 4 está exatamente no meio. Tá bom? E aí ele mostra, né? Como o elemento 4 ocupa a posição central, dizemos que ele é a mediana dos dados coletados acima, ou seja, está aqui. Tá? O importante é dizer que ele coloca, caso o número de elementos do Hall for par, calculamos a mediana pela média aritmética dos elementos centrais, certo? Ou seja, você vai pegar os elementos centrais, nesse caso aqui seria 2, né? E aí você faz a média aritmética e obtém o Hall, caso o número de elementos for par. Ok? Bem, temos também outro conceito de estatístico bem conhecido, que é a moda. Né? Geralmente é quando a variável ela aparece mais vezes, ela se repete, né? Ela tem um número maior de frequência, a gente caracteriza ela como moda. E ele mostra o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Então, ele diz aqui, ó, o exemplo, o número 1 é a moda do exercício anterior, posto que aparece 3 vezes no Hall. Então, você tem aqui, por exemplo, o Hall, né? Tem vários elementos que se repetem, porém o 1 é o elemento que se repete com maior frequência, ou seja, ele aparece mais vezes. Então ele é a moda desse exercício aí, ok? Temos aqui exemplos de atividades, pessoal, do Enem, que eu queria que vocês olhassem. Algumas dessas atividades a gente já fez em sala, certo? Lembrando mais uma vez que eu posso disponibilizar esses slides para vocês. As atividades elas estão respondidas, certo? E a gente, em aulas posteriores, principalmente em Tira Dúvida, a gente pode, caso vocês tenham as dúvidas, a gente pode pegar essas atividades e resolvê-las para vocês mais uma vez, né? Algumas delas já foram resolvidas em sala, e tem outras que a gente ainda precisa ser resolvidas durante as aulas de Tira Dúvidas, tá? Bem, pessoal, aqui tem um conjunto, né, bem grande, na realidade, de exercícios que eu queria que vocês dessem uma olhada, certo? Principalmente esse exercício do slide também, tá? Pediria a vocês que vocês dessem uma olhada e tirassem as dúvidas que fossem aparecendo pra gente. Você pode mandar mensagem no WhatsApp ou até mesmo esperar para as videochamadas que a gente vai fazer posteriormente. Bem, característica, né?
Característica básica da estatística é o que nós chamamos de amplitude, né? Então, o que é amplitude, pessoal? Ela é a diferença entre o maior valor e o menor valor do conjunto de dados. Então, você tem um conjunto de dados distribuído em um rol, né? E esse conjunto de dados, ele tem um maior valor e um menor valor. Então, a diferença entre esses dois valores, o maior e o menor, é chamada de amplitude, tá ok? Então, os valores seguintes representam o número de gols marcados pela seleção brasileira nas últimas 5 Copas. Então, você tem aqui um conjunto distribuído, né, de dados, né? E aí, esses dados aqui, não necessariamente eles estão organizados em um rol, mas aí a gente tem um maior valor e um menor valor entre eles. A diferença entre eles dois é o que nós chamamos de amplitude, tá? Então, o maior valor é 18, o menor é 9, você subtrai os dois e obtém a amplitude. Essa amplitude, essa grandeza estatística, amplitude, média aritmética, média ponderada, desvio padrão e variância são grandezas mais utilizadas em estatística quantitativa, né? Então, quando você tem quando você vai fazer cálculos estatísticos, você precisa necessariamente dessas grandezas para analisar o grupo de dados que você tem, ok? Bem, a grandeza que a gente... e eu pediria a você que tivesse mais atenção sobre essas duas grandezas aqui, que é a variância e o desvio padrão, que a gente vai utilizar muito em problemas estatísticos quando a gente for resolver, tá ok? Posteriormente. Bem, mas ainda falando de... aqui ainda falando de amplitude e variância, ó, a gente tem, ó, um aluno obteve as seguintes notas na disciplina de matemática. Você tem 4 notas dispostas em 4 bimestres, né? E aí você tem a média aritmética entre elas. Percebe que essa média a média aritmética é 7, né? Você está vendo aqui que somei os dados, né? Dividir pela quantidade de dados, você obteve a média aritmética simples igual a 7. A gente pode calcular o que nós chamamos de desvio da média, né? Esses desvios são exatamente a nota que ele obteve subtraída da média. Você tem aqui um desvio, por exemplo, para a primeira nota de menos 2, né? Você tem o segundo desvio de 1, o terceiro desvio de menos 1 e o quarto desvio de 2, tá? Esses desvios aqui, na realidade, eles vão ser importantes para a gente calcular o que nós chamamos de desvio padrão. Mas antes disso, a gente vai definir para vocês o que é variância, tá? Então, o que seria variância, pessoal? Que é uma outra característica, que é uma outra grandeza básica da estatística, né? É a medida da aritmética dos quadrados dos desvios. Então, para a gente poder definir variância, a gente precisa do desvio da média, ok? Então, lembrando para vocês, desvio da média é o quanto a variável está distante da média aritmética, tá? Então, você tem uma média aritmética, essa aqui dista de 2, por exemplo, da média aritmética. Essa dista de 1 e assim por diante, ok? Para isso, e a partir desses desvios, a gente pode calcular a variância, que na realidade é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Ou seja, a soma dos quadrados dos desvios, né? Dividido pela quantidade de valores, né? Ok? A média aritmética da soma dos quadrados dos desvios, né? Dos quadrados dos desvios. Ou seja, a soma dos desvios dividido pela quantidade de desvio, ok? Então, nós temos aqui, a partir disso, a gente pode calcular o que nós chamamos de desvio padrão, e o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, certo? E aí a gente tem que o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, nesse caso aqui, ele é 2,5. Por quê? Como é que a gente escreve a variância para esse problema? Você vai pegar o menos 2, 1, menos 1 e 2, somar todos eles, cada um elevado ao quadrado, né? Certo? Ou seja, menos 2 ao quadrado dá 4, que dá 1, que dá 1, e aqui também dá 4. Soma todo mundo, divide pela quantidade e você obtém a variância, tá? Obteve a variância, colocou dentro de uma raiz quadrada, né? Essa variância, nesse caso aqui, vai dar 2,5, né? Quando você somar e dividir pela quantidade aqui, que são 4 desvios. E aí você, tirando a raiz quadrada, você obtém o que nós chamamos de desvio padrão. A gente pode generalizar a variância com uma notação de somatório também, que a gente pode estar colocando nos exercícios para vocês. Mas, a princípio, a gente só precisa saber o seguinte. Os desvios você pegar a média, subtrair de cada uma das notas, nesse caso, dos elementos, né, dos valores que você obteve. Se você pegar cada valor de desvio e somar, elevar ao quadrado e somar e dividir pela quantidade, você obtém o que nós chamamos de variância. E esse valor da variância, se você extrai a raiz quadrada dele, você obtém o que nós chamamos de desvio padrão, ok? Bem, aqui está, ó.
A variância é menos 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, mais ou menos 1 ao quadrado. E aí, quando você soma ele todos elevados ao quadrado, divide por 4, você obtém a variância igual a 2,5. Extrai a raiz dessa variância e obtém o que nós chamamos de desvio padrão. Tá? E aí ele diz, quanto mais próximo de zero é o desvio padrão, mais homogêneo e regular é a amostra. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, se eu tivesse aqui, por exemplo, só números 6 aqui, certo? Eu teria uma variância aqui, ó, de números 1 aqui, né? Porque menos 1, né? Então o que isso quer dizer? Quanto mais próximo, quer dizer que eu tenho menos desvio. Ou seja, a sua nota ela ficou menos distante, né? Ou seja, o valor que você obteve, ele ficou menos distante da média do geral. E aí isso traz, caso for mais próximo, né, da média, você tem um grupo mais homogêneo, ou seja, que tem valores, que tem diferença de valores menos distantes da média, tá ok? Candidatos que obtêm menor desvio padrão são considerados mais regulares. Então, esse grupo de dados que obtém menor desvio padrão, geralmente é um grupo de dados mais homogêneo. Tá? Se você tem, por exemplo, em uma dada população, onde, por exemplo, a diferença de renda é muito grande entre elas, você tem uma população mais heterogênea, certo? Então, você tem um problema estatístico menos regular, ok? Bem, pessoal, aqui ele faz um problema, né, utilizando desvio padrão e média, né, ou desvio padrão e variância, né. Então ele mostra, por exemplo, as notas de dois alunos X e Y. Aqui são os números de notas dele, né. Os alunos são João e Paulo, ou Paulo e João, tá? Então você tem as notas dele e aí ele pergunta o que ele faz. Ele, por meio do desvio padrão, qual deles apresentou um desempenho mais regular? Ele quer saber isso. Então você faz a média aritmética de cada um deles, ou seja, pega as notas, soma todas elas e divide pela quantidade de notas, né? Tanto para Paulo quanto para João. Obteve as duas médias aritméticas, calcula o desvio padrão para cada uma delas. O que você faz? Pega a nota 1 e subtrai da média aritmética dele. Nesse caso aqui deu um desvio 0, né? Ou seja, ele tem uma nota em cima da média aritmética, né? Então você tem aqui as quatro notas subtraídas da média aritmética, obteve os 4 desvios. Aqui você tem também as 4 notas subtraídas da média aritmética dele e obteve os 4 desvios dele. Né? A partir disso, o que a gente faz? Calcula a variância de cada um deles, né? E o desvio padrão. Então a variância, o que é? Pegar esses valores, elevar cada um independentemente ao quadrado, somar todos eles e dividir pela quantidade. Você obtém, aqui para esse caso, a variância igual a 4,5 para o Paulo, tá? Então, você extrai a raiz, obteve o desvio padrão em torno de 2,12. Né? No caso aqui para João, você faz a mesma operação, extrai a raiz, obteve 1,87. Então, o desvio padrão, por exemplo, aqui no caso de João, foi menor do que para Paulo. Então, obviamente, João teve um desempenho mais regular, ou seja, ele desviou menos. Logo, como o João apresentou menor desvio padrão, ele será dito mais regular, ou seja, ele desviou, ele obteve resultados, né? Menos de notas, menos distantes da média geral dele, ok? Bem, aqui também tem mais alguns exercícios, principalmente exercícios do Enem, que eu pediria a vocês que olhassem com calma, pessoal, tá? E esses exercícios que foram postos aqui para vocês, no intuito que vocês façam eles e tragam as dúvidas para que a gente possa resolver para vocês, certo? Né? Ou resolver mesmo no caso nas aulas online, ou a gente pode também, se vocês podem estar entrando em contato com a gente pelo WhatsApp. Queria dizer para vocês mais uma vez que eu queria que vocês continuassem resolvendo as tarefas online, tirassem dúvidas através do WhatsApp e também trouxessem as dúvidas para a gente poder tirar durante as aulas de dúvidas que serão feitas pelos aplicativos Zoom, ok? Mais uma vez agradeço pela atenção, então um bom dia. Tchau, tchau.